Nesse mês de julho, o pastor, ele nos orientou e já conversou com vocês que nós estamos falando sobre as emoções, sobre a alma, sobre o nosso interior. Então, durante todo esse mês de julho, as mensagens que nós temos pregado aqui na nossa igreja fala sobre a alma, fala sobre as nossas emoções. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é que Deus tem cura para a sua alma. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Deus tem cura para a sua alma. Como eu acabei de falar, nós somos formados por corpo, alma e espírito. O nosso espírito precisa estar forte, mas as nossas emoções também precisam estar fortes, assim como também o nosso corpo. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo 42, a partir do verso 1. Salmo 42, a partir do verso 1. A Bíblia diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia especial. Obrigado pelas 2 celebrações que nós já tivemos hoje. Celebrações de cura, de restauração. Celebrações onde o Senhor se moveu no interior de cada coração. E eu te peço, faz mais uma vez nessa noite. Pai, nós te damos liberdade para que o Senhor fale aos nossos corações. E Pai, todo o coração, toda a alma que chegou aqui hoje triste, angustiada, perturbada, possa sair daqui hoje curada e restaurada para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus tem cura para a sua alma. E nós estamos falando esse mês sobre a alma. E você precisa entender que não vale a pena você vestir uma armadura externa de que está tudo bem, se o seu interior não está saudável. Aquilo que é externo precisa ser reflexo daquilo que está interno. Então, o seu interior precisa estar bem, para que todas as outras coisas possam fluir. E se tem algo que esse tempo tem nos deixado alerta, é sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, é sobre as doenças emocionais, é você saber gerir e organizar bem tudo o que acontece dentro de você. E tem um filme aí que está estourado divertidamente, que ele fala sobre isso, sobre as emoções, como gerir, como organizar e o papel de cada emoção dentro de você.
E nesse mês de julho nós estamos falando sobre as emoções. Só que acontece que, nesse tempo que nós vivemos hoje, nessa geração que nós estamos vivendo hoje, parece que as doenças emocionais só têm crescido. As pessoas estão cada vez mais doentes no seu interior. E uma doença da alma, quando ela não é tratada, ela contamina outras pessoas ao nosso redor. E é por isso que nós vemos hoje muitas pessoas que estão doentes e que estão deixando outras pessoas doentes também. E o salmista, ele se encontra nesse lugar. E ele fala então: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? O salmista então está questionando, está tendo aquele conflito interior, porque as coisas não estão bem. As coisas não estão como deveriam ser. E quando eu olho para ele dizendo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, é como se nos dias de hoje fosse aquela pessoa em depressão que não sai do quarto. É como se aquela pessoa que só consegue ficar no quarto e não tem força para reagir. Ele está sofrendo. E a Bíblia faz questão de relatar para nós que existem momentos que a nossa alma vai estar assim. E a gente precisa saber como lidar a partir disso. E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite é: como está a sua alma? Como está, ou como estão as suas emoções? Se eu perguntar para você hoje se você é uma pessoa feliz, qual será a sua resposta? Você talvez seja essa pessoa, ou você conhece uma pessoa que reclama de tudo. Aquela pessoa que sempre é pessimista, aquela pessoa que é sempre desconfiada, aquela pessoa sempre que é crítica, aquela pessoa que sempre é insegura. Na verdade, todas essas práticas podem ter uma origem numa doença emocional. Pessoas que estão sempre tristes, abatidas, inseguras, provavelmente estão com a sua alma desregulada e precisam de cura. Só que quando nós olhamos para a Bíblia vai nos relatar, como nós lemos aqui em Salmos, o salmista gritando com a sua alma. Só que Deus não nos criou para que a gente viva dessa maneira. Deus não criou para que a gente viva no sofrimento. Deus não nos criou para a gente viver uma vida doente emocionalmente. Não, não. Deus nos criou para nós sermos livres, plenos, satisfeitos nele, amém? Então nós precisamos entender como prosseguir. Não é desejo de Deus que você permaneça doente no seu interior. Se você não sabia disso, eu quero te falar isso nessa noite. Não é da vontade de Deus você sofrer com essa doença emocional. Eu quero te dizer que Deus tem cura para a sua alma, amém? E o salmista, ele revela o estado da alma que ele estava. Ele diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. No versículo 10 a Bíblia vai dizer: até os meus ossos sofrem agonia mortal. Imagine a dor e o sofrimento que ele estava sentindo. A Bíblia não esconde. Ele estava então tendo uma crise muito grande. Ele estava sofrendo. E talvez seja a sua pergunta, e você se encontre como ele nessa noite. E a sua pergunta seja: mas como ele conseguiu resolver? Como o problema foi resolvido? Como ele encontrou a cura para a sua alma? Como ele tratou as suas feridas? E eu quero relatar aqui nessa noite 3 atitudes que foram tomadas pelo salmista para receber a cura para a sua alma. E a primeira atitude que você precisa fazer é orar entregando tudo a Deus. Repita comigo: oração. Mais uma vez, oração. No versículo 1 a Bíblia diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Versículo 8: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Aquele salmista estava sofrendo agonia mortal, lágrimas de dia e de noite, mas ele sabia que a oração era importante. Mesmo sofrendo,
ele deu a devida importância para a oração. Eu quero te dizer que a oração é fundamental na nossa jornada com Deus. E a oração é fundamental para que você consiga receber a cura de Deus sobre a sua vida. Tiago capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então existe poder na oração. A sua oração não é em vão. A sua oração tem resposta de Deus. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a sua oração tem poder. E quando você ora, você está conectando o céu com a terra. Quando você ora, você está trazendo a vontade de Deus para que ela seja feita na terra como ela é feita no céu. E eu quero te lembrar que no céu não tem sofrimento, no céu não tem depressão, no céu não tem tristeza, no céu não tem doença emocional. Então, por meio da oração e do poder de Deus, você pode acessar esse lugar do céu aqui na terra. Então você precisa se afirmar a partir da oração. Então você tem que ter consciência de que através da minha oração, pelo poder de Deus, eu posso acessar o céu na terra. Então eu declaro, Jesus, que sobre a minha vida, essa depressão não tem mais autoridade. Sobre a minha vida, essa ansiedade não tem mais autoridade. Esse sofrimento não mais faz parte, porque a minha realidade é que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então eu tomo posse da alegria, eu tomo posse da minha salvação, e eu tomo posse de que o Senhor está comigo, custe o que custar, e eu não abro mão. Então você precisa acessar essa atmosfera pela fé, através da oração. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar, orai constantemente. Então em todos os momentos nós precisamos viver um estilo de vida de oração. Tem uma frase que eu citei ontem aqui também com a juventude, de Baldes, que diz o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então a oração é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. A autoridade espiritual é conquistada por meio da oração. Se você está com a sua alma triste, se você está sofrendo assim como o salmista, eu vou ter que te dar uma notícia aqui. Você não vai conseguir resolver o problema com férias, com bens materiais, com pensamentos positivos. Você precisa recorrer ao lugar certo. E o salmista, mesmo sofrendo, ele sabia quem poderia curar, tratar e saciar a sua alma. E ele então buscou a Deus em oração. Você precisa buscar Deus em oração. Você precisa entregar tudo a Deus, seus problemas, suas tristezas, os seus traumas, decepções, amarguras. Você precisa lançar todas as suas aflições sobre Ele. E a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu quero te lembrar nessa noite, existe um Pai que tem cuidado de você. Esse problema, essa doença emocional não é grande demais comparado ao seu pai. Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, chacoalha ela assim, dá para ela acordar. Chacoalha ela assim, diz para ela o seguinte: fica tranquilo, o seu pai está cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Segunda atitude que você precisa ter para receber a cura para a sua alma é louvar a Deus por todas as situações. Salmo 42, versículo 4, a Bíblia diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava.
Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Louve a Deus em todas as situações. Como nós falamos aqui no início, o salmista estava arrasado, mas ele sabia o seguinte: eu ainda o louvarei. Nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhum problema tem autoridade para tirar os louvores dos meus lábios, para tirar a canção que vem de dentro. E aqui o salmista ele faz menção às celebrações que eles ofereciam a Deus, e eles adoravam com júbilo, com gritos de alegria e com festas. Entenda que a adoração é você estar livre na presença de Deus. Você foi criado para adorar a Deus, você foi criado para ser um adorador. E a adoração não tem a ver apenas com canções que nós cantamos aqui dia de domingo. Coração precisa ser o seu interior, a adoração precisa ser o seu coração. Você em todos os momentos exaltar Deus com a sua vida, com os seus lábios. Mas no texto o salmista diz que a sua alma estava ferida, e ele não mais conseguia louvar a Deus da mesma forma. Entendo que quando uma pessoa ela está ferida na alma, está doente emocionalmente, ela não consegue louvar a Deus com essa liberdade e alegria. Outras coisas começam a tirar a atenção e distrair as pessoas. Mas se você chegou aqui hoje dessa forma, eu quero te dizer que você vai sair daqui hoje louvando ao Senhor com alegria, feliz, curado. Por quê? Porque o louvor muda ambientes. A oração e a adoração transformam ambientes. Então eu acredito que por meio do louvor, por meio da oração, a sua alma pode ser completamente transformada hoje. Você vai levantar os seus lábios: eu estou passando por isso, eu estou sofrendo dessa forma, mas eu ainda o louvarei, porque Ele continua sendo meu Deus, e eu sei que se eu lançar sobre Ele, Ele está cuidando de mim. Então não importa o tamanho que parece estar agora, maior é o meu Deus, maior é o seu Deus. A Bíblia vai nos dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então dentro de você, você tem tudo o que você precisa para conseguir superar esse ambiente. Terceira atitude, você precisa esperar pacientemente em Deus. Versículo 5, no Salmo 42, a Bíblia diz na parte final: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Queridos, a nossa esperança não está nas notícias que nós olhamos. A nossa esperança não está no tamanho da nossa conta bancária. A nossa esperança não pode estar naquilo que nós conseguimos fazer, executar. A nossa esperança precisa estar em Deus. Então aqui o salmista ele dá uma ordem para a sua alma: alma, põe a sua esperança em Deus. Tira tudo que está te distraindo, tira tudo aquilo que está roubando o seu foco e coloque a sua esperança em Deus. Por quê? Porque Ele é o seu Salvador e o seu Deus. Numa outra versão a Bíblia diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Então ele está dizendo o seguinte: espera em Deus, porque vai ter louvor pela salvação que existe na presença dEle. Entenda que, mesmo com a sua alma ferida, enferma, o salmista desejava a sua restauração, a sua cura e a solução para o seu problema. E ele sabia que somente Deus era capaz de resolver o que ele precisava. E a Bíblia vai dizer para nós em Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome
dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, somente em Jesus há salvação. Somente em Jesus você vai encontrar o alívio verdadeiro que você precisa. Não existe salvação em nenhum outro. Então tudo que você precisa fazer é se entregar completamente para Jesus. Deixar Jesus cuidar de você. Deixar Jesus limpar a sua alma, as suas feridas, os seus traumas, os seus pecados. Sabe, você permite tantas coisas na sua vida. Você se omite em tantas situações. Você permite situações na sua vida de diversas formas. E por que você não permite Jesus cuidar de você? Por que você não permite Ele tratar o seu interior? A Bíblia vai dizer, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista estava sofrendo, mas ele reconhece, eu tenho um Salvador, eu tenho alguém que pode cuidar de mim, eu tenho Deus. Essa é uma palavra de cura, essa é uma palavra de restauração. Então tudo que você precisa, você só encontra em Jesus. A Bíblia vai dizer para nós no Salmo 118, versículo 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E o salmista nesse momento, mesmo arrebentado, ele fala o seguinte, Senhor, eu quero me lançar no teu refúgio. Está difícil demais, mas eu sei que o Senhor pode cuidar da minha ferida. Eu sei que o Senhor pode cuidar da minha alma. Eu sei que o Senhor pode restaurar a minha vida. Sabe, queridos, mesmo sofrendo, machucado, ele decidiu dar 3 passos: orar a Deus, louvar a Deus e esperar em Deus. Talvez você esteja aqui assim como o salmista ferido, mas eu creio diante do meu coração, como nós já tivemos nas 2 celebrações que nós tivemos mais cedo, você vai sair daqui hoje curado na sua alma. A Bíblia vai dizer no Salmo 103, versículo 3, presta atenção nisso, Salmo 103, versículo 3, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Quem é esse? É o seu Pai, é o seu Salvador, é o seu Deus. Salmo 147, versículo 3, a Bíblia diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele. Então Ele pode cuidar das suas feridas, Ele pode cuidar da sua alma, Ele pode cuidar daquilo que está te angustiando por dentro. Assim como nós lemos aqui na história do salmista, que alguns consideram sendo Davi e outras pessoas não. Ele encontra tudo o que ele precisa quando ele decide se entregar a Deus. Então ele é restaurado de dentro para fora. E eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu queria deixar aqui mais 2 textos da palavra de Deus com vocês. O primeiro texto diz, eu queria que você recebesse essa palavra como algo de Deus para você, e que você concordasse aí no teu lugar. Talvez você chegou aqui, essa palavra tem ministrado a você do começo ao fim. Talvez você chegou aqui hoje esperando uma resposta de Deus para uma decisão que você precisa tomar em relação a essa crise que está no seu interior. E a palavra que Deus tem para você é, eu tenho cura para a sua alma. Eu sou o Deus que tenho cuidado de você.
E esse seu sofrimento, essa sua perturbação, esse trauma, essa doença emocional, não é maior do que o meu poder na sua vida. Eu queria que você recebesse essa palavra, Jeremias capítulo 31, versículo 13. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Essa palavra é para você, meu irmão, nessa noite. Em vez da tristeza, o Senhor vai estar liberando sobre você nessa noite alegria, júbilo e consolo celestial. Em nome de Jesus. E eu quero ler mais um texto, Jeremias 33, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz: todavia trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, existe uma restauração de Deus preparada para você hoje. Existe uma restauração para a sua alma, para os seus sentimentos, para as suas emoções. O Senhor quer restaurar a sua alma hoje. O Senhor quer curar a sua alma hoje. Ele quer transformar o que antes era sofrimento em prosperidade e segurança. Ele quer transformar o que antes era tristeza em consolo e alegria. Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos agora. Que você se concentrasse, você e Deus. Nós vamos orar por você, mas nesse momento eu quero que você faça a sua oração no seu lugar. Que assim como o salmista, ele abre o seu coração para Deus. Deus, eu estou sofrendo demais, está difícil, parece que os meus ossos não vão aguentar. Lágrimas são os meus alimentos de dia e de noite. Mas uma coisa eu sei: minha esperança está em Ti, e eu ainda o louvarei, porque o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Então aí no seu lugar você vai fazer a sua oração agora com Deus. Assim como o salmista, coloque diante de Deus aquilo que está difícil para você. Coloque diante de Deus aquilo que precisa de restauração. Talvez há uma crise de ansiedade, síndrome do pânico que você está sofrendo. Ei, Deus quer te curar da síndrome do pânico hoje. Deus quer te curar da ansiedade hoje. Agora é o seu momento de fazer uma oração a Deus. Assim como o salmista, seja sincero ou sincera com Ele. Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma, não. Se o Senhor me trouxe aqui para receber essa palavra, eu quero cura para minha alma. Alma, por que você está assim tão abatida? Põe a sua esperança em Deus. Quero chamar nosso time de intercessão aqui à frente. Enquanto você está orando no teu lugar, se essa palavra foi de conta ao teu coração, você quer receber oração, enquanto nós vamos estar aqui ministrando uma canção, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente, que nós queremos orar por você. Hoje é o dia da sua cura interior. Hoje é o dia da sua restauração. Hoje é o dia onde a sua alma vai encontrar o consolo verdadeiro, a alegria verdadeira que está no Senhor. Então, se essa palavra foi de encontro ao teu coração, enquanto nós cantamos aqui uma canção, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Essa é a decisão que só você pode tomar. Eu não posso escolher por você, mas eu acredito que nós estamos aqui hoje em um ambiente de cura e de restauração, e o Senhor quer restaurar e curar você. Então, enquanto nós cantamos essa canção, pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente.